Santa Brígida da Suécia contemplou uma cena que a fez tremer de horror. Diante do trono de Cristo apareceu uma alma que, durante anos, havia vivido voltada para o mundo como se fosse um crente exemplar. Era uma alma que tinha recebido os sacramentos, que conhecia o ensinamento da igreja, que ia à missa, que se confessava, que recitava orações, que guardava os dias santos e que, aos olhos de todos, parecia fiel. Durante décadas conviveu entre os piedosos sem levantar suspeitas. Durante décadas manteve uma aparência de devoção. Durante décadas enganou aqueles que a rodeavam. A todos menos a Deus. E quando morreu, descobriu que toda aquela aparência não bastava. Brígida não entendia o que estava vendo. Como podia acabar assim uma alma que passara tantos anos dentro da vida religiosa? Como podia uma pessoa aparentemente observante terminar não em paz, mas enfrentando o julgamento com pavor? Aquela visão destruiu qualquer confiança superficial em uma fé puramente externa. Cristo lhe mostrou que não eram as práticas visíveis, por si sós, as que salvavam. Não bastavam as palavras repetidas, nem o costume religioso, nem a imagem de santidade. Havia algo mais profundo, algo escondido no coração, algo que convertia uma vida inteira de gestos piedosos em cinza vazia, se não existisse uma conversão real. Esse foi o centro da revelação. Nem toda a vida religiosa é verdadeira vida em Deus. Há almas que aparentam amá-lo enquanto continuam apegadas ao pecado. Há almas que confessam suas faltas, mas voltam a elas sem uma decisão sincera de mudar. Há almas que confundem hábito com entrega, rito com transformação, medo com arrependimento. E isso foi precisamente o que Brígida recebeu como advertência. Não estamos falando de uma figura lendária surgida da imaginação popular. Brígida da Suécia nasceu em 1303 em uma família nobre, cresceu em meio a responsabilidades reais e durante boa parte de sua vida esteve profundamente ancorada na realidade. Foi esposa, mãe de 8 filhos, administradora de propriedades, conselheira de reis e mulher acostumada à dureza da política, da economia e do poder. Após a morte de seu marido em 1344, suas visões se intensificaram de forma extraordinária. Durante décadas recebeu revelações que ditou a confessores cultos e teólogos, e mais tarde a igreja examinou esses textos com seriedade antes de reconhecer sua santidade. Seu testemunho não foi tratado como simples fantasia, mas como uma advertência digna de atenção. Por isso, o que Brígida viu não pode ser descartado com leviandade. O que contemplou sobre as almas escravizadas pelos pecados da carne não era uma curiosidade medieval, mas um chamado urgente. Ela viu que atrás de certas vidas, aparentemente ordenadas, podia esconder-se uma corrupção interior profunda. Viu que o coração pode se acostumar tanto ao pecado que chegue a praticar a religião sem amar de verdade a Deus. E a pergunta que deixa esta primeira parte é inevitável. Se o mundo pode ficar enganado por uma aparência de fé, o que Deus está vendo agora mesmo quando olha o interior de nossa alma? A visão seguinte levou Brígida a um cenário ainda mais estarrecedor. Já não estava observando simplesmente uma alma desmascarada diante do julgamento, mas uma realidade situada além de toda experiência humana comum. Encontrou-se no que só podia ser descrito como um tribunal eterno, um âmbito fora do mundo visível, onde a realidade espiritual era mais sólida do que a pedra e onde não existia mais refúgio para as desculpas. Ali viu um forno imenso, não construído por mãos humanas, mas aceso por um fogo que não precisava de alimento, um fogo que consumia sem jamais se esgotar. O próprio calor daquele lugar a sobrecarregou. Mesmo observando-o de fora, compreendeu que o que ela mal tocava era apenas uma fração minúscula do tormento de quem estava dentro. Então perguntou a Cristo o que era aquele lugar e quem sofria ali. A resposta não foi a que ela esperava. Cristo lhe explicou que não se tratava do inferno definitivo, mas do nível mais profundo de purificação para uma alma que havia morrido em pecado mortal, sem verdadeiro arrependimento, mas que no último instante, no último fôlego, havia clamado por misericórdia. Esse grito final bastara para livrá-la da condenação eterna, mas não para evitar-lhe uma purificação terrível. Brígida contemplou então a alma dentro do fogo.
Conservava a forma humana, mas estava deformada pelo sofrimento. As chamas subiam da sola dos pés com violência, percorrendo todo o seu ser até sair pela cabeça como uma fonte incessante de agonia. Os olhos pareciam fundos e voltados para a escuridão interior, incapazes já de contemplar a luz de Deus. Os ouvidos, como foles, apenas avivavam o fogo. A boca aberta mostrava uma imagem monstruosa da desordem a qual a alma se entregara. Tudo naquela visão falava não apenas de castigo, mas da verdade interior do pecado. Então Cristo lhe mostrou algo ainda mais terrível. A alma estava envolta em uma espécie de pano gelado, encharcado na impureza da vida que levara. No meio do fogo, aquela frieza simbolizava a dureza do coração, a incapacidade de amar de verdade, o costume de buscar apenas a satisfação imediata. Não era uma simples falta isolada. Era uma vida inteira marcada pelo retorno contínuo ao mesmo pecado, uma e outra vez, usando a confissão não como caminho de mudança, mas como permissão para continuar. A alma tratara a misericórdia como cobertura, não como resgate. Brígida ouviu então os lamentos dessa alma. Não eram palavras elaboradas, mas gritos arrancados do centro mesmo de seu ser. Chorava por ter amado pouco a Deus, por não ter temido sua justiça, por ter amado demais o prazer da carne, por ter se deixado seduzir pelo orgulho e pelas riquezas do mundo, e por ter se unido a influências corruptas que a haviam empurrado para mais longe em sua queda. Nesse momento, Brígida compreendeu que a raiz do problema não era apenas a ação externa, mas o amor desordenado que dominava o coração. No entanto, uma pergunta a dilacerava. Se a alma pedira misericórdia ao final, por que sofria assim? Cristo lhe respondeu com uma clareza terrível. Aquela alma voltara-se para ele apenas porque via aproximar-se o julgamento e temia as consequências. Não ocorrera nela uma conversão plena do coração. Se tivesse recebido mais anos de vida, teria continuado pecando. Por isso essa purificação era necessária. A alma devia aprender a odiar o que antes amara. Enquanto continuasse apegada interiormente ao seu pecado, não poderia suportar a presença de Deus. Brígida perguntou quanto duraria esse sofrimento. Cristo lhe disse que dependia em parte das orações dos vivos, das missas oferecidas por essa alma, de se quem a conhecera intercedia por ela, ou dava por certo que uma confissão de última hora já resolveria tudo. E antes que a visão desaparecesse, ele acrescentou uma advertência decisiva. O que Brígida vira era misericórdia. Essa alma escapara da condenação por segundos. Muitas outras, vivendo da mesma maneira, não recebem sequer esse último instante de lucidez. E então ficou suspensa a pergunta mais incômoda de todas. Se essa alma mal se salvou da condenação eterna, quantos vivem hoje confiando que terão amanhã o arrependimento que hoje continuam rejeitando? Dias depois, Brígida recebeu outra visão que respondia à pergunta que continuava ardendo dentro dela, desde o forno de purificação. Se a alma cai tão fundo, como começa esse declínio? Em que momento uma pessoa batizada, familiarizada com a fé e acostumada à vida religiosa, deixa de resistir ao mal e termina entregando-se a ele com tanta facilidade? A visão não lhe mostrou primeiro uma ação, mas uma estrutura interior. Cristo lhe fez ver que a queda na luxúria não costuma começar com o ato visível, mas muito antes, em zonas mais silenciosas da alma. Desta vez, Brígida viu um homem de pé diante de Cristo. Era um homem que conhecera a fé, que ouvira o Evangelho, que participara da vida da igreja. Não era um pagão nem um ignorante, mas o que a estremeceu foi ver que 3 demônios estavam aderidos a ele de maneira espantosa. Não se limitavam a acossá-lo de fora. Habitavam nele porque ele mesmo, à força de consentimento repetido, lhes abrira espaço. O primeiro residia no lugar mesmo onde o homem entregara seu corpo à desordem. Brígida compreendeu que aquilo simbolizava uma verdade espiritual muito concreta. O pecado repetido deixa de ser uma queda ocasional e se torna um convite constante ao mal. Cristo lhe mostrou o processo completo. No início, houve apenas pensamentos, imagens impuras toleradas, lembranças mantidas com gosto, fantasias acolhidas como consolo ou entretenimento.
O homem não agiu imediatamente. Primeiro permitiu que esses pensamentos permanecessem. Alimentou-os, visitou-os, deu-lhes calor dentro de si. Depois chegou o consentimento. O que no início parecia pequeno tornou-se desejo, e o desejo, decisão. Começou a justificar-se. Disse a si mesmo que não era tão grave, que outros faziam coisas piores, que logo se confessaria mais adiante. Assim a consciência foi perdendo força. Depois veio a ação. O primeiro ato exigiu vencer certa resistência interior. O seguinte custou menos. Depois, quase nenhuma luta foi necessária. O que começou como escolha terminou transformando-se em costume. E quando o pecado se torna costume, a alma deixa de sentir que está decidindo. Simplesmente cai, como se já não soubesse viver de outra maneira. Cristo explicou-lhe esta realidade com uma imagem poderosa. Disse que era como um barco no qual entra água pela quilha. No início parece pouca coisa, mas se não se repara a abertura, a água continua entrando até encher a nau por completo. Assim acontece com a luxúria. Entra pelo desejo consentido, pelo prazer encontrado em maus pensamentos, pela recusa em fazer penitência e fechar o passo ao mal. O barco acaba afundando e fica longe do porto da salvação. O segundo demônio estava no coração. Não no órgão físico, mas no centro espiritual onde habitam a vontade e o amor. Brígida o viu como um verme que corroera o coração por dentro. Primeiro devorou o gosto pelo bem, depois deixou a alma vazia e preencheu esse vazio com fome de prazer, de posse, de gratificação imediata. Cristo lhe mostrou que esse homem já não olhava para as pessoas como almas criadas à imagem de Deus. Olhava-as como corpos utilizáveis. Já não pensava na eternidade. Apenas esperava a seguinte ocasião para satisfazer seu apetite. O terceiro demônio habitava na boca. Carregava um arco com flechas envenenadas. Brígida compreendeu que representava todas as palavras corruptoras que saem de uma pessoa escravizada pelo pecado. Insinuações, convites, piadas impuras, frases que empurram outros a fazer o mesmo. Algumas dessas flechas, mostrou-lhe Cristo, haviam atingido outras almas. Algumas haviam caído por culpa do que esse homem disse, e algumas dessas almas haviam se perdido. Aterrorizada, Brígida perguntou se ainda havia esperança para ele. A resposta foi surpreendente e profundamente séria. Cristo disse que enquanto alma e corpo continuassem unidos, enquanto o homem continuasse respirando, a misericórdia continuava aberta. Mesmo nesse estado, podia arrepender-se de verdade, confessar-se com sinceridade e começar a dolorosa tarefa de expulsar de si aquilo a que dera entrada. Mas Cristo acrescentou algo ainda mais duro. Não o faria, porque não queria fazê-lo. Preferia o prazer passageiro ao preço eterno. Essa revelação deixou clara uma verdade incômoda. O problema não era apenas a fraqueza, era o apego. Não era apenas tropeçar, mas amar a queda mais do que a cura. E então a pergunta já não se dirigia àquele homem da visão, mas a qualquer um que escuta esta história. Quando um pecado volta uma e outra vez à nossa vida, continuamos lutando de verdade contra ele, ou no fundo, já lhe preparamos um lugar dentro de nós. As revelações continuaram, e com o tempo, Cristo não apenas mostrou a Brígida cenas isoladas de condenação, de purificação ou de escravidão interior. Também lhe deu uma espécie de diagnóstico espiritual, uma explicação ordenada das doenças da alma que preparam lentamente a queda e abrem a porta aos pecados da carne. Não aparecem de repente, não destroem uma pessoa em um só dia, avançam devagar, quase sempre disfarçadas de hábitos toleráveis, de pequenas concessões que parecem não ter importância. Mas quando criam raízes, esvaziam a oração, deformam a consciência e tornam cada vez mais difícil receber a graça. A primeira doença era o apego ao prazer. Brígida viu uma alma ajoelhada em oração, pronunciando palavras piedosas com os lábios. De fora, a cena parecia devota. No entanto, Cristo lhe fez ver o que ocorria no interior. As orações estavam ali, sim, mas por baixo circulava outro rio muito mais forte. Lembranças de prazeres passados, desejo de repeti-los, antecipação constante de novas satisfações.
O corpo podia estar quieto, mas o coração continuava inclinado para a terra. Cristo explicou-lhe que uma oração assim não acende realmente, porque a boca diz a Deus, eu te amo, enquanto a alma, no mais profundo, continua amando outra coisa acima dele. E então deu a Brígida uma pergunta decisiva para reconhecer este mal. Quando ninguém te obriga a pensar em nada, para onde volta sua mente por si só? Ali está o que realmente amas. A segunda doença era a cegueira diante das consequências. Brígida contemplou outra alma tomando decisões que a aproximavam pouco a pouco da ruína, sem perceber com clareza para onde ia. Apenas via o momento presente, o impulso, a ocasião imediata. Cristo explicou-lhe que essa cegueira não nasce do nada. Deus deu ao ser humano capacidade para antecipar, para discernir, para ver que certos caminhos terminam mal. Mas essa capacidade pode ser sufocada. Quando alguém repete para si uma e outra vez que não passará nada, que não é para tanto, que sempre poderá corrigir depois, acaba perdendo de verdade a visão moral. Já não distingue a borda do abismo, porque preferiu não olhar para ela por tempo demais. A terceira doença era o desprezo pelos pecados pequenos. Esta visão foi especialmente inquietante, porque mostrava não grandes escândalos, mas faltas leves, pensamentos consentidos, um pouco mais do que o devido, gestos que pareciam insignificantes, concessões repetidas à sensualidade, à curiosidade impura, à tibieza. Nenhuma dessas coisas parecia, por si só, decisiva. Precisamente aí estava o perigo. Cristo mostrou a Brígida que o pecado grave quase nunca aparece de repente. Prepara-se lentamente mediante uma multidão de faltas veniais, nunca combatidas, nunca confessadas seriamente, nunca choradas de verdade. A alma que se acostuma a dizer, isso não é nada, está acumulando areia até construir uma montanha. E quando chega a queda grande, acredita que foi algo inesperado, embora na realidade estivesse há anos preparando-a. A quarta doença era a presunção sobre a misericórdia. Brígida viu uma alma vivendo em pecado com uma tranquilidade estarrecedora. Não ignorava a doutrina. Sabia o que a igreja ensinava. Sabia que estava errado, mas confiava em resolver tudo mais adiante. Pensava em confessar-se quando lhe conviesse. Imaginava que a misericórdia de Deus estava garantida, sem importar a disposição interior. Cristo falou então com uma dor imensa. Disse que sua misericórdia é infinita, mas não pode ser recebida por quem não a quer de verdade. Aquele que transforma a confissão em um plano de emergência para continuar pecando não entendeu a misericórdia, mas a está usando como pretexto. Há almas que contam com uma última oportunidade futura, com um último dia, com um último momento, e morrem justamente no meio do pecado que pensavam abandonar amanhã. A quinta doença era a recusa em cortar as ocasiões de pecado. Brígida viu uma alma que se confessara sinceramente e que inclusive desejava mudar, mas depois regressava aos mesmos lugares, às mesmas relações, aos mesmos hábitos, às mesmas conversas que a tinham feito cair antes. E em poucos dias voltava a cair. Cristo lhe mostrou que ninguém está falando sério sobre arrependimento se conserva intacto aquilo que o arrasta uma e outra vez ao mesmo abismo. Renunciar de verdade implica cortar, afastar-se, perder inclusive coisas queridas se são o caminho habitual para a queda. A alma que se recusa a fazê-lo demonstra que ainda ama seu pecado mais do que odeia suas consequências. Brígida ouviu tudo isso pensando na multidão de pessoas religiosas que conhecera. Nobres que assistiam à missa enquanto mantinham vidas desordenadas. Clérigos que confessavam sem intenção real de se reformarem. Crentes cômodos que pensavam que pertencer à igreja bastava para garantir a salvação, embora seu coração continuasse dividido. Então Cristo resumiu o ensinamento com uma clareza contundente. Os ritos apontam para uma realidade, mas não substituem essa realidade. Os sacramentos comunicam a graça, mas essa graça deve ser recebida por uma alma que não apenas teme o castigo, mas que começa a desejar de verdade a Deus acima do que antes a dominava. E aqui a advertência torna-se pessoal.
Não é possível viver dentro do religioso e, no entanto, padecer estas 5 doenças sem querer reconhecê-lo? Não pode alguém continuar rezando, confessando-se e mantendo certa aparência de fé, enquanto por dentro continua apegado ao que lentamente está matando sua alma? Entre todas as visões que Brígida recebeu, houve um ensinamento que se gravou nela com uma força especial. Não se tratava apenas de ver que o pecado destrói, mas de compreender que o castigo revela a verdadeira forma do pecado, quando já não pode se esconder atrás do prazer. Cristo lhe mostrou que a justiça divina não é arbitrária. Não consiste em inventar tormentos ao acaso para infundir medo. O castigo, em sua lógica mais profunda, manifesta o que o pecado já era desde o princípio, apenas que durante a vida terrena ficava disfarçado pela sedução, pelo costume e pelo engano. Em uma dessas visões, Brígida contemplou uma mulher que em outro tempo fora admirada por sua beleza. Vivera pendente de sua imagem, do efeito que produzia nos outros, do poder que sentia exercer através de seu atrativo. Agora, porém, a aparência agradável desaparecera, e o que restava era uma manifestação espantosa da verdade interior de sua vida. A cabeça ardia em chamas, e Brígida compreendeu que esse fogo representava o orgulho que antes a consumira em segredo, a obsessão constante por ser vista, desejada e celebrada. Não era um castigo estranho à sua vida, era sua vida mesma, revelada enfim sem disfarces. Depois viu que seu peito estava atravessado por uma multidão de espinhos agudos. Compreendeu então que aquelas feridas correspondiam ao uso de sua beleza para despertar desejo, para atrair olhares, para alimentar-se da atenção alheia. Durante sua vida, aqueles olhares lhe pareceram lisonjeiros. Agora se mostravam como realmente eram: penetrantes, invasivos, degradantes. O que ela buscara como confirmação de seu valor revelava-se agora como uma forma de escravidão. Seus braços apareciam rodeados por serpentes que se enrolavam sem cessar. Brígida entendeu que aquilo refletia os abraços ilícitos, as uniões buscadas fora da ordem de Deus, o uso do corpo para uma intimidade desordenada. O que antes se sentira como calor, proximidade ou excitação, agora se mostrava como amarra e mordida. Também o ventre sofria dores pungentes, porque ali buscara prazeres proibidos. As pernas e os joelhos tornavam-se rígidos e gelados, símbolo das sendas percorridas em busca de encontros pecaminosos. E os pés descansavam sobre lâminas afiadas, porque esses mesmos pés a haviam levado voluntariamente a lugares onde o pecado a não esperava. Cristo fez Brígida compreender o padrão de toda a visão. Cada tormento correspondia a um gosto desordenado. Cada castigo não fazia mais do que desmascarar a verdade moral de uma escolha repetida. O que durante a vida parecia doce, livre ou desejável, ali se revelava como degradação, desordem, herida e escravidão. Não era que o pecado tivesse se transformado depois em algo mal. É que sempre fora mal, apenas que a alma o experimentara sob o filtro inebriante do prazer. Brígida, comovida, perguntou então se essa mulher tivera possibilidade de se salvar. Cristo respondeu que sim, muitas vezes. Ao longo de sua vida lhe foram oferecidas ocasiões para despertar, para cair em si, para reconhecer o vazio de seu caminho, conhecer os sofrimentos que poderiam tê-la empurrado para a conversão, viver a crises que poderiam ter aberto uma fresta de verdade em seu coração. Mas sempre escolheu o imediato em vez do eterno. Sempre preferiu continuar apegada a si mesma antes de se render a Deus. A visão mudou então de maneira ainda mais dolorosa. Brígida viu a filha dessa mulher, seguindo o mesmo caminho sem se dar conta do fim que a esperava. Aprendera de sua mãe a vaidade, a desorientação afetiva e a entrega ao prazer. Repetia os mesmos gestos, imitava as mesmas prioridades. Avançava para o mesmo precipício, acreditando talvez que ainda estivesse a tempo de brincar com o pecado sem consequências definitivas. E foi então que Cristo revelou a Brígida o motivo profundo de mostrar-lhe tudo aquilo. Não lhe ensinava apenas para descrever o destino dos já perdidos, mas para advertir aqueles que ainda respiravam.
A mãe já não podia mudar seu destino, mas a filha sim, e muitos outros também. Essa era a carga da visão. Não bastava estremecer-se diante do castigo. Era preciso ler nele uma advertência para a mera vida presente. Era preciso compreender que o pecado nunca é apenas um momento de prazer isolado. Vai formando uma criatura interior. Vai deformando o olhar, a memória, o desejo, a vontade. Vai treinando a alma para viver longe de Deus, até que, ao final, essa distância deixa de lhe parecer estranha. E então surge uma pergunta que não se pode adiar indefinidamente. Se o castigo não faz mais do que revelar o que o pecado já estava fazendo em segredo dentro da alma, o que está começando a se revelar já agora na vida de quem continua dizendo que controla um pecado que na realidade o está moldando por dentro? Na última grande sequência destas revelações, Cristo mostrou a Brígida algo ainda mais doloroso do que o castigo em si. Mostrou-lhe o que poderia ter acontecido e não aconteceu. Já não contemplou apenas o destino da alma que vivera escravizada ao pecado, mas uma possibilidade distinta, um caminho que estivera aberto e que, no entanto, foi rejeitado. Era a mesma mulher que Brígida vira envolta no símbolo de sua impureza, a mesma alma mal salva de uma condenação pior por um grito de última hora. Mas agora a cena mudava. Brígida não via o que foi, mas o que poderia ter sido se essa mulher tivesse respondido antes da graça. Viu-a doente, prostrada, enfrentando uma enfermidade grave que chegara anos antes do fim definitivo. Os médicos não davam esperanças. O corpo começava a ceder e, com ele, também começavam a cair algumas das ilusões que a haviam acompanhado durante tanto tempo. Nessa versão possível de sua história, a doença não a empurrava simplesmente para o medo, mas para a lucidez. Pela primeira vez via a si mesma, sem os véus do prazer, sem as justificativas, sem a mentira interior com a qual convivera durante anos. Via aqueles a quem usara e aqueles que a haviam usado. Via o vazio de uma vida que buscara satisfação constante, sem nunca encontrar descanso. E, sobretudo, via Cristo não como um perseguidor, mas como alguém ferido por sua rejeição. Alguém que continuava olhando para ela com misericórdia, mesmo à beira do abismo. Então Brígida contemplou o que ocorre quando nasce um arrependimento verdadeiro. Aquela mulher chorava, mas não com lágrimas nascidas apenas do medo ou da autocompaixão. Chorava porque entendia finalmente que ofendera a Deus, que deformara sua alma e que arrastara também outros para a desordem. Chorava pela vida desperdiçada, pela beleza que poderia ter sido redimida e se transformara em ruína. Nessa visão alternativa, a mulher confessava seu pecado sem desculpas, sem embelezá-lo, sem proteger a si mesma. Reconhecia sua miséria e pedia misericórdia sabendo que não a merecia. Brígida viu chegar então um sacerdote fiel, não um corrupto, não um superficial, mas um sacerdote consciente do peso eterno do que estava ocorrendo. A mulher confessava-se com sinceridade, dizia a verdade completa e recebia a absolvição não como uma fórmula mágica, mas como o selo de uma conversão real. Morria naquela mesma noite, mas seu rosto após a morte não era o rosto do espanto. Era um rosto em paz, transformado, o rosto de uma alma que fora resgatada no último trecho de seu caminho, porque desta vez sim, quisera realmente deixar o que a separava de Deus. Cristo explicou então a Brígida que esse destino também estivera ao alcance da mulher, cuja purificação contemplara no forno. Em qualquer momento de sua vida, pôde ter escolhido esse caminho. As doenças, as perdas, os abalos interiores, inclusive certos sofrimentos, não haviam sido simples desgraças sem sentido. Haviam sido chamados, convites, ocasiões de despertar, mas ela não respondeu. Não porque a misericórdia não estivesse disponível, mas porque amou seu pecado mais do que quis amar a Deus. E ali estava, segundo Cristo, a verdade mais simples e mais terrível. A alma não se perde sempre por ignorância, mas muitas vezes porque não quer soltar aquilo a que se apegou. A partir daí, Brígida compreendeu totalmente sua missão. Não fora escolhida apenas para contemplar estas coisas, mas para dizê-las. Cristo fez-lhe entender que devia falar sem suavizar a mensagem.
Devia advertir sobre o fogo, sobre a escravidão do pecado, sobre o endurecimento do coração, sobre o perigo de confiar em um arrependimento futuro que talvez nunca chegue. Devia lembrar também que as almas do purgatório podem ser ajudadas pelas orações dos vivos, pela intercessão, pelas missas oferecidas com amor e fidelidade. Mas, sobretudo, devia falar àqueles que ainda têm tempo, aqueles que ainda podem mudar de direção antes que o costume do pecado se torne uma segunda natureza. Por isso, o centro de toda esta revelação não é apenas o terror, mas a urgência. Ainda há tempo enquanto há vida. Ainda há porta aberta enquanto dura o fôlego. Mas essa porta não salva quem não quer atravessá-la. Não basta admirar a misericórdia de Deus de longe. Não basta pensar que um dia chegará o momento de levar a sério a conversão. O momento é agora, porque ninguém possui o dia seguinte, nem a próxima doença, nem a última oportunidade. A diferença entre a salvação e a perdição pode caber em um só instante, em uma só decisão, em uma só resposta sincera, que hoje ainda pode ser dada e amanhã talvez já não mais. E assim termina a grande advertência que Brígida recebeu. Não com o desespero de que tudo está perdido, mas com a responsabilidade de saber que ainda não está para quem continua respirando. A pergunta final já não recai sobre as almas que ela viu, mas sobre cada ouvinte. Se hoje sabes para onde conduz um caminho, e mesmo assim decides continuar percorrendo-o, que desculpa poderás apresentar amanhã, quando já não restar tempo para mudar?